Senhor Presidente da ASP, Senhor Conselheiro, Senhores Dirigentes, caros polícias, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. Não tenho nenhuma intervenção preparada, como veem. De resto, acabo de chegar com uma breve passagem pela minha casa de uma reunião de ministros da Administração Interna do Mediterrâneo Ocidental, mas entendi que não podia deixar de vir a esta reunião, na qual sou de resto reincidente, como é amplamente sabido. E não podia deixar de vir porque creio que em todas as circunstâncias um dos deveres de um ministro da Administração Interna é estar do lado da polícia. Devo dizer que, se de algo me posso orgulhar durante estes anos que levo do exercício das minhas funções, é nunca me ter enganado sobre esse ponto. É claro que eu quero felicitar aqui a ASP por duas razões. Em primeiro lugar, por ser uma associação que reflete sobre a natureza da função policial, o que é absolutamente indispensável para antever os caminhos do futuro, e por ser uma associação que o faz com elevado sentido de responsabilidade. Portanto, nas minhas breves palavras, aquilo que eu posso fazer é associar-me, de alguma maneira, a essa reflexão. Ser polícia, nas sociedades modernas, é cada vez mais difícil, corresponde a uma missão crescentemente complexa, mas, simultaneamente, e como eu digo sempre, é uma das funções mais aliciantes, mais nobres, no Estado de Direito Democrático. Porquê? Porque hoje, uma força de segurança como a PSP, e o mesmo se diga com algumas adaptações em relação à Guarda Nacional Republicana, é uma polícia integral. Ser uma polícia integral, todos sabem o que significa pela vossa atividade cotidiana, pelo vosso dia-a-dia. Ser polícia integral significa que tem responsabilidades de ordem pública, que são as primeiras responsabilidades de um polícia, que são o primeiro compromisso do Estado para garantir a vida em sociedade, que são a primeira expressão do direito fundamental à segurança, mas também missões cada vez mais responsabilizantes no domínio da prevenção e da investigação criminal. O nosso país, nessa matéria, mudou muito. Até à Revolução havia praticamente um órgão de polícia criminal que tinha a competência para investigar pelos crimes e que dispunha de poucas centenas de efetivos. Refiro-me, claro está, à Polícia Judiciária. Mas, com as mudanças sociais e económicas que o país atravessou, também a segurança sofreu grandes transformações. E hoje, para além de ter havido um crescimento dessa polícia que está responsabilizada pela investigação dos crimes mais graves e complexos, a Polícia Judiciária, teve de haver distribuição de competências a outros órgãos de polícia criminal, nomeadamente às forças de segurança, que têm uma competência genérica em matéria de investigação criminal. Portanto, hoje a polícia tem competência em matéria de ordem pública, mas competência genérica em matéria de prevenção e investigação criminal, e tem competências muito amplas também em matéria de proteção e socorro. Não só no âmbito da prevenção e da segurança rodoviária, mas também no âmbito da proteção civil em geral. Acrescem, evidentemente, as missões no estrangeiro, em que a polícia se tem especializado desde há algumas dezenas de anos já, e que são também essenciais numa perspectiva de afirmação externa e cooperação externa do Estado português. Em suma, o retrato é este. Hoje, a
PSP é uma polícia integral, com missões crescentemente complexas e aliciantes. E isso pede muito dos nossos polícias. Pede muito dos nossos polícias. Trabalham, eu sei, em condições penosas, de horário, de complexidade de funções, de dificuldade de situações, em que tem de haver uma dedicação constante, uma capacidade de decidir, conhecendo leis e seguindo sempre regras de bom senso e sentido de justiça, e estando sempre próximos das populações, a começar naturalmente pelos mais fracos, pelos que mais precisam de ações de segurança. Este é o retrato. Tem a nossa polícia correspondido a isso? Posso dizer-vos, muito francamente, que tem. Tem. Eu acho que nos últimos 20, 30 anos, as polícias sofreram grandes transformações. Por exemplo, a Polícia de Segurança Pública é um retrato vivo dessas transformações. A Polícia de Segurança Pública, ainda há não muitos anos, era uma força militarizada, passou a civil, como todos sabem, não comportava a associação sindical, associações sindicais nem a atividade sindical, passou a comportar. Tinha um número muito reduzido de mulheres, praticamente não tinha missões no âmbito da investigação criminal, como eu referi. Enfim, a polícia evoluiu em vários aspectos. E este crescimento, esta evolução da polícia, exigiu também de todos os polícias uma dedicação constante. Porque um organismo que muda, que tem missões cada vez mais complexas, é um organismo que exige aos seus membros um grande grau de dedicação e de competência. E eu sei que os polícias a têm manifestado. Durante alguns anos, como sabem, eu dei aulas no Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna. Claro que aí se forma apenas uma parte da polícia, formam-se oficiais de polícia. Mas também aí se joga o futuro da polícia, porque a partir do momento em que foi criado esse instituto, a polícia passou a ser um organismo, a Polícia de Segurança Pública, que se reproduz a si mesma, que é capaz de formar o seu corpo de oficiais, que é capaz de trabalhar a sua própria doutrina, que é capaz de investir também nas ciências da segurança interna. E é isso que tem sucedido. Mas não nos podemos esquecer, porque a polícia não são só os oficiais, dos chefes e dos agentes, que têm um papel fulcral no desenvolvimento das missões. E também, neste domínio, a escola prática, que recentemente também foi alvo de uma modificação legislativa, tem dado passos muito significativos. Passos para melhorar a formação dos seus homens, que têm que decidir, ao momento, se uma certa atividade é criminosa, se devem deter uma pessoa para fazer comparecer perante um magistrado, perante um juiz, para eventual aplicação de uma medida de coação, enfim, que têm de dominar vários aspectos da atividade policial e da própria legislação para atuarem no seu dia-a-dia. Em suma, a polícia tem respondido bem nas circunstâncias mais difíceis. Da parte do Governo, em particular do Ministério da Administração Interna, a minha declaração não é uma declaração platónica. Eu venho aqui sempre de consciência muito tranquila, porque estou do vosso lado e isso significa, na prática, que, com as dificuldades que todos conhecemos, tento dar as condições necessárias para uma carreira digna. É isso que nós tentamos fazer. Claro que seria despropositado da minha parte vir aqui vangloriar-me de algumas medidas. Não vou aqui falar no Estatuto, nem na transição para as tabelas, nem na atualização do suplemento, ou na ajuda para a compra de fardamento. Não vou falar nisso. Já conhecem as limitações, conhecem o que há de positivo nos estatutos.
Mas vou falar de alguns aspectos que me parecem extremamente importantes e que não podem ser considerados laterais. Vou falar de dois. Por exemplo, em matéria de assistência judiciária, nunca em Portugal houve uma norma de perto ou de longe parecida com aquela que consta dos atuais estatutos. Uma norma que prevê que é fornecido advogado e que são pagas todas as despesas com preparos e custas judiciais, independentemente da posição de um polícia no processo, desde que lá esteja, por causa das suas funções, ou seja, por causa de ser polícia. Nunca houve uma norma dessas. Eu tenho algum orgulho, devo dizê-lo, em que essa norma hoje esteja inserida nos estatutos. É uma norma que, sendo pontual, assenta num reconhecimento daquilo que é a atividade dos polícias e da importância de se sentirem apoiados nas horas mais difíceis. Outro ponto relaciona-se com a assistência médica na reforma e a familiares. Eu sei que há questões legais, que são questões gerais, que constam dos vossos cadernos reivindicativos. Mas naquilo que dependeu da nossa ação direta, naquilo que cabe aos postos médicos da polícia fazer, a situação foi resolvida. E foi resolvida reconhecendo que o polícia que passa para a reforma, ou que os familiares também devem beneficiar desse esquema assistencial. Em suma, são pormenores. Mas são pormenores nos quais gostaria que vissem aquilo que é a minha concepção sobre a vossa ação e sobre a necessidade de serem apoiados em cada caso. A última palavra que eu quero aqui deixar é uma palavra de esperança. Todos os polícias e aqueles que se dedicam à vida associativa sindical sabem que o Ministério da Administração Interna, e em especial o Ministro, nunca lhes fecham as portas. E nunca têm uma atitude de surdez em relação aos seus legítimos anseios, reivindicações, aspirações, porque nós sabemos, repito, que estamos todos no mesmo barco, que é o barco da segurança. É o barco que trata daquilo que hoje é um direito fundamental e importantíssimo. Um bem de todos os portugueses e para o qual todos os portugueses devem contribuir. O que eu queria aqui deixar por fim é um voto para que todos continuemos no nosso dia a dia a compreender isso. A importância da segurança e a importância de estarmos todos do mesmo lado. Obrigado a todos, bem-ajam.